Olá, eu sou a Letícia, psicóloga, e eu ajudo pessoas a atingir os seus 10, 20, 30 off. E no vídeo de hoje eu quero te explicar por que aprender a dizer não vai te ajudar a chegar no teu peso desejado. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo não tenha essa dificuldade de aprender a dizer não, mas é muito comum que essa característica esteja presente em muitas pessoas que querem emagrecer. Não só essa dificuldade de falar não em diversas situações do dia a dia, em vários contextos da sua vida, mas também a dificuldade de falar não, principalmente em situações que envolvem a comida. E o que acontece é que muitas vezes quando você tem essa dificuldade de dizer não, quando você passa por aquela determinada situação em que você não conseguiu falar o não que você precisava, a tendência é que você comece a usar a comida como válvula de escape para lidar com esse momento. E aí as pessoas engolem muitas vezes muitas coisas, acabam passando por cima de desejos, de vontades próprias, por essa dificuldade de falar não, e isso acaba te levando de uma forma mais fácil a se entupir na comida, a comer de forma mais exagerada. Então, muitas vezes essa dificuldade de falar não também está relacionada à dificuldade em ouvir um não. Como é que você consegue perceber se isso está acontecendo com você, se esse também é o teu caso? Para isso é importante a gente refletir sobre algumas situações da nossa vida, do nosso dia a dia, algumas situações em que a gente recebe esse não, seja no trabalho, seja no relacionamento familiar ou com os ou mesmo os nãos da vida, porque ao longo da nossa vida, ao longo das situações que a gente passa, das experiências que nós passamos no dia a dia, a vida vai nos trazendo muitos nãos, né? E como você tem aceitado esses nãos? Como tem sido a tua escuta para esses nãos? Você tem conseguido aí lidar de uma forma tranquila com isso? Ou isso tem refletido de uma forma ruim no teu dia a dia, te chateando, te magoando? Você tem entendido esses nãos como algo difícil de lidar? E o que acontece é que muitas vezes quando a gente está tendo essa dificuldade de aceitar esses nãos, por ficar chateado, magoado, o que nós passamos a pensar? Que quando nós falarmos um não para o outro, isso também vai trazer uma mágoa, uma tristeza, um aborrecimento para outra pessoa. Mas na verdade, em muitas situações, a gente acaba falando nesse caso mais de nós mesmos do que dos outros. Na verdade, a gente acaba falando muito mais de como nós nos sentimos quando recebemos um não, do que como de fato a pessoa vai se sentir ao ouvir o não. Então, para que a gente consiga aprender a dizer não com mais facilidade, é importante que a gente tenha mais flexibilidade também para ouvir esses nãos, que a gente também consiga aceitar de uma forma mais tranquila esses nãos, enxergar que isso pode ser uma oportunidade para fazer a gente crescer, se desenvolver, se fortalecer na vida, né? Muitas vezes esses nãos são os que nos fortalecem, são os que nos deixam uma pessoa mais resiliente, que fazem a gente criar a nossa armadura para lidar com as situações do dia a dia, para encarar desafios. Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar amargurado ou se sentir Marte por conta dos nãos que nós temos recebido em diversas áreas da nossa vida, né? em diversas situações, porque dessa forma a gente acaba se tornando vítima da situação. Na verdade, a gente tem que encarar esses nãos como um trampolim para nos impulsionar em busca do nosso objetivo. E quando a gente leva esse assunto diretamente mais para a relação com a comida, né, para o emagrecimento e para a maneira como a gente tem encarado a comida e a alimentação no nosso processo de emagrecimento,
a gente passa a também perceber muitas vezes essa dificuldade de dizer não. Então, é muito comum que eu ouça o relato de algumas clientes que chegam para mim e dizem: ai, Letícia, eu fui na casa de um amigo, fui fazer uma visita na casa de um parente, eu tive que comer. E aquilo acabou sendo uma justificativa para a pessoa não achar que ela poderia chatear aquele que ofereceu a comida para ela, aquele parente ou aquele amigo, se ela recusasse aquele alimento. Então, muitas vezes, ela passa a dizer sim naquela situação, mesmo sem estar com vontade de comer, ou mesmo sabendo que aquele alimento, de repente, vai fazer com que ela saia do seu plano alimentar, daquela dieta que ela se propôs a fazer para percorrer o caminho do emagrecimento. E o que acontece é que muitas vezes, por essa dificuldade de dizer não, de pensar que de repente a gente vai magoar o outro ao recusar uma oferta de comida, nós acabamos muitas vezes nos sabotando e comendo a mais do que a gente precisaria, comendo alimentos fora do nosso plano alimentar com muito mais frequência, e isso vai abalando o nosso processo de emagrecimento e vai também nos chateando, porque vai fazendo a gente se sentir frustrada naquela caminhada. E se isso está acontecendo com você, se de repente você muitas vezes se pega falando sim para muitas coisas que te oferecem, muitos alimentos que te oferecem em vários contextos aí do teu dia a dia, da tua vida, pode ser que provavelmente estejam acontecendo duas coisas com você. Uma é que o fato daquela pessoa estar insistindo para você comer está prevalecendo sobre a tua vontade de querer emagrecer. E a outra questão é que você talvez esteja querendo agradar muito mais ao outro do que buscando o objetivo que você se propôs a trilhar e o peso desejado que você se propôs a alcançar, e talvez pensando que seja errado se cuidar, seja errado de repente acreditar que eu possa estar magoando uma outra pessoa por recusar aquele determinado alimento. Então, para lidar com essas duas situações que podem estar acontecendo com você, é importante que você pense o seguinte: que você tem o total direito de fazer as escolhas conscientes e coerentes com aquele caminho que você está percorrendo, com aquele objetivo que você pretende alcançar, que na verdade aquilo é uma escolha que vai ser boa para você e que não vai ter o intuito de prejudicar ninguém, né? Que você não está fazendo aquilo para diretamente chatear ou magoar alguém. E se essa pessoa em algum momento ficar chateada ou ficar magoada por aquela recusa, provavelmente vai ser algo que logo vai passar e logo ela vai entender, né? Principalmente se é uma pessoa que gosta de você, que convive com você, vai entender e vai querer que você consiga aí atingir os teus objetivos, consiga ter uma vida mais saudável, consiga chegar no teu peso desejado. E a outra questão é que você pode sim fazer essas escolhas, pode sim dizer um não, quando você tem a consciência de que você não está fazendo nada de grave para ninguém, que você, muito pelo contrário, você está querendo buscar ter uma saúde melhor, você está querendo buscar ter mais disposição e ter os benefícios que o emagrecimento vão trazer para a tua vida. Então, é importante que você reflita sobre essas situações no dia a dia. E mesmo que em algum momento você queira dizer um sim para aquilo que te ofereceram e que estava fora do teu plano alimentar, ou você queira comer um pouco a mais do que normalmente você precisaria comer para poder aí percorrer o teu processo de emagrecimento, você vai estar fazendo isso de forma consciente, você vai estar fazendo isso ciente de que você abriu uma exceção naquele momento, né, para comer algo ali fora do teu plano alimentar, ou que você abriu uma exceção naquele momento para comer um pouquinho a mais do que normalmente você vinha comendo,
por conta desse objetivo que você tem para emagrecer e para ter uma vida mais saudável, e que aquilo vai ser um momento, uma situação que você tem clareza disso, né? Quando você não tem clareza disso, o que acontece é que você vai ficar o tempo todo querendo agradar os outros e desagradando a você mesmo, impedindo você mesmo de atingir o teu objetivo de emagrecer, de chegar lá no teu peso desejado. Então, quando você tiver essa clareza de que dizer alguns nãos para os outros podem fazer com que você diga sim para você mesmo, sim para a tua saúde, sim para a tua disposição, sim para a tua melhora na autoestima, isso vai te ajudando a se fortalecer nesse processo de emagrecimento, né? A perceber que essas escolhas conscientes são necessárias para que você consiga chegar no teu peso desejado e para que você depois consiga se manter nesse peso. Essa questão de ter que dizer não em algumas situações que envolvem comida aconteceu e acontece ainda muito comigo, né? Porque eu, em algum momento lá da minha adolescência, eu resolvi que eu queria emagrecer, porque até então eu era gordinha, eu estava acima do peso. E aí eu comecei a fazer mudanças alimentares, né? Busquei ter um estilo de vida mais saudável. E por muitas vezes eu precisava dizer não em situações, às vezes, de festa, ou situações de reuniões familiares, ou com amigos, para aqueles alimentos que de repente eu estabeleci como alimentos que eu não queria inserir no meu dia a dia, ou que eu queria comer, mas em momentos isolados e não com tanta frequência, né? Então, por exemplo, existem alguns alimentos que eu realmente cortei da minha vida, que foram foi uma escolha pessoal minha, como refrigerante, como a carne vermelha e as frituras. Então, quando esses alimentos chegavam para mim em alguma dessas situações, eu, buscando, claro, sempre com todo cuidado, com toda gentileza, dizer esse não, né? Ou dizer o sim para alguns alimentos que eu não cortei, mas que de vez em quando eu como, mas dizer isso de forma consciente de que eu estou buscando o melhor para mim e em nenhum momento querendo magoar ou chatear o outro. Então, muitas vezes, quando a gente consegue fazer isso de uma forma firme, com educação, com gentileza, aos poucos as pessoas vão acostumando com isso, vão acostumando que isso faz parte de uma mudança de hábitos suas. É que o que acontece é que muitas vezes esse ato de oferecer a comida está muito relacionado com um conceito chamado de comensalidade. É algo já muito cultural. E esse conceito de comensalidade, ele quer dizer companhia à mesa. Ou seja, muitas vezes a gente oferece a comida para alguém, né, que é para alguém que a gente gosta, e junto com isso a gente está oferecendo carinho, amor, amizade. Então, é isso que muitas vezes faz com que a gente se sinta mais receoso de recusar alimentos em algumas situações, por achar que de repente a gente vai de fato decepcionar e magoar o outro. E pode ser que em algum momento a pessoa se sinta a princípio um pouco sem jeito, um pouco reativa, mas com certeza vai ser uma reação passageira, que logo ela vai perceber que aquela recusa não foi para ela, não foi para o que ela estava te oferecendo, mas sim por algo que você optou, por escolhas pessoais suas que vão em conformidade com aquilo que você pretende alcançar, que é uma vida mais saudável, que é um peso que você almeja conquistar. Então, quando você perceber de repente que existe uma pessoa que passa a ficar um pouquinho mais insistente oferecendo isso e que de repente revela para você, não, mas se você não aceitar, eu vou ficar magoado. Você pode dizer assim para ela: olha, eu não quero de maneira nenhuma te magoar, é que realmente eu não tenho vontade de comer agora, né? E no início
isso vai soar estranho, né? Comigo também soava estranho. No início as pessoas estranhavam porque elas não estão acostumadas com esse comportamento em nós. Até então a gente tinha outros tipos de hábitos que não eram talvez tão saudáveis e que talvez a gente aceitasse tudo que nos ofereciam e a quantidade que fosse oferecida, sem aquela questão de ter aquelas escolhas conscientes na nossa alimentação. Mas com o tempo as pessoas vão se acostumando que aquilo faz parte de uma mudança de hábitos suas, de uma escolha pessoal tua. E aí tudo vai se tornando mais fácil no teu dia a dia. Enquanto elas não estiverem acostumadas com isso, provavelmente elas vão querer insistir. Elas vão falar, mas você tem certeza que você não quer? Mas, você comeu tão pouquinho, mas então você não gostou da comida? Então o que você pode falar para elas é o seguinte, não, sim, a comida estava maravilhosa, estava deliciosa, mas realmente eu já estou satisfeita, muito obrigada. E com o tempo elas vão acostumando que isso faz parte das tuas mudanças de hábito e que você está buscando trilhar um caminho para o teu processo de emagrecimento, mesmo que você não precise dizer isso diretamente, mas vai perceber que isso faz parte da tua nova rotina, do teu novo estilo de vida. E para encerrar esse vídeo, eu quero te dar então 3 dicas para te ajudar a facilitar esse processo de dizer não quando você se encontra em situações que envolvem a alimentação. Então a primeira dica é que você já se imagine e se orgulhe de poder conseguir aí ter essas escolhas conscientes, dizer não quando for necessário, dizer sim naquele momento que você queira abrir aquela exceção, que não há problema nenhum com isso, não existem alimentos proibidos, né? Até porque quando a gente estabelece alguns alimentos como proibidos, o nosso cérebro tende a fazer com que a gente queira ainda mais eles. Então é importante que a gente tenha essa tranquilidade de que em algum momento a gente vai poder comer sim algo fora do nosso plano alimentar, mas que para a gente conseguir trilhar a nossa caminhada rumo ao emagrecimento, a gente não vai poder dizer sim para tudo, dizer sim para todos os alimentos que nos oferecem, que estão fora do nosso plano alimentar, ou para toda a quantidade que muitas vezes nos oferecem, porque no nosso dia a dia, em diversos contextos, sempre envolve muito a comida, né? Isso é natural que em reuniões familiares, em encontros com amigos, às vezes em reuniões de trabalho, sempre haja comida presente. E naquele momento a gente precisa ter aquelas escolhas conscientes para poder, de fato, alcançar os objetivos que a gente estabeleceu, que quer alcançar. E para isso a gente vai precisar dizer não em algumas oportunidades. Então, tenha já esse orgulho de perceber que você é capaz de dizer não, de que você é capaz de dizer esse não de forma educada, de forma gentil, agradável. E à medida que você for exercitando isso, você vai perceber que essa atitude vai se tornando cada vez mais fácil e que de fato aquilo que você imaginava que ia chatear tanto as outras pessoas não vai acontecer como realmente você acreditava que iria acontecer. A segunda dica é que você não vá para esses encontros sociais, com a família, com os amigos ou em festas, de barriga vazia. Porque se você chegar lá de barriga vazia, num momento em que vai haver um monte de opções de alimentos que estão de repente fora do teu plano alimentar, a tendência é que você vai comer muito mais do que você precisaria comer, que você vai acabar saindo muito mais do teu plano alimentar do que quando você já vai com a barriga cheia. E não quer dizer que você vai chegar numa festa e não vai comer nada, vai ficar só tomando água. Claro que não. Você vai fazer as escolhas mais conscientes, aquelas opções que menos vão prejudicar o teu processo de emagrecimento. À medida que você não tá com tanta fome, você vai comer numa quantidade menor. E isso vai te ajudar a lidar de uma forma muito mais tranquila com essas ocasiões. E a terceira dica é que você sempre tenha claro que cada não que você fala
para um alimento que está fora do teu plano alimentar, cada não que você fala para comer em excesso, você está dizendo um sim para você. Um sim para a tua maior disposição, um sim para a tua melhora na saúde, um sim para a melhora na tua autoestima e um sim para o teu desejo de atingir os teus 10, 20, 30 off.